Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é sexta-feira, depois das cinzas. Já estamos no tempo da quaresma, tempo de penitência, tempo de conversão. E hoje também, primeira sexta-feira do mês, que a gente lembra o Sagrado Coração de Jesus, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. E além de tudo, temos aí a comemoração facultativa de Santas Perpétua e Felicidade. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos os jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Jesus, diante do jejum, o jejum praticado pelos fariseus, o jejum praticado pelos discípulos de João Batista, a questão é por que eles jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuam. E aí ele lembra uma festa de casamento: enquanto o noivo está com eles, pode jejuar, dias virão em que o noivo será tirado, e aí sim, eles precisarão jejuar. O jejum nessa perspectiva de luto, de tristeza, né? Mas se a gente for pensar no livro do profeta Isaías, a gente vai ver também o verdadeiro jejum que agrada a Deus. O jejum que prefiro não é outro: quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que são detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição. Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o, e não despreze a tua carne, então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde de recuperar-se mais depressa. Há de recuperar-se mais depressa. Aqui nós vemos o verdadeiro jejum que agrada a Deus, segundo a leitura do profeta Isaías. Então, uma ligação muito forte com a caridade, com as obras de misericórdia. Então é isso, o jejum que agrada a Deus. Então sempre que eu me jejuar, primeiro que eu preciso me conter aos meus desejos, e entender também, me solidarizar com aquele que não tem o pão de cada dia, né? E me solidarizando com ele, né? Me deixando muitas vezes nessa quaresma de comer alguma coisa que eu gosto muito, e com aquilo que eu iria gastar nessa comida que eu gosto muito, fazendo esse jejum, eu poderia ajudar também os mais pobres, né? Porque aí teria um sentido de caridade, esse jejum que agrada a Deus, como diz o profeta Isaías. Então, que a gente faça um jejum, mas sempre na perspectiva da caridade, não um jejum pelo jejum, mas um jejum que nos liberte também de tantas coisas ruins, inclusive jejuns como o Papa Francisco, o Santo Padre, fala, o jejum da língua, de repente maledicências, o jejum, de más intenções, o jejum de fofoca, de tantas coisas que nos distanciam de Deus. Então esse é o jejum que agrada a Deus, é um jejum que a gente realmente possibilite a gente a viver mais próximo de Deus, nesse tempo também de oração, que oração é uma palavra composta, oração e ação, né? Por isso a caridade é importante, porque a caridade é a ação da oração. Então, nesse tempo de exercícios quaresmais, o jejum, a esmola, que é a caridade, e a oração, vamos continuar vivendo e cuidando da nossa casa comum, cuidando do ser humano e cuidando de todos os seres vivos, da fauna, da flora, como nos propõe também a campanha da fraternidade, porque Deus viu que tudo era muito bom, tudo que Ele fez é bom, né? E o ser humano é imagem e semelhança de Deus, né? Então, que a gente procure nessa quaresma viver intensamente esse amor, procurar limpar o nosso coração de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Hoje, às 19h30, teremos a Santa Missa
do Sagrado Coração de Jesus, do Apostolado da Oração. Então todos estão convidados aqui na Matriz São Sebastião, na Rua Antônio Vendramini, número 31, Nova Vinhedo, Vinhedo, São Paulo. Um abençoado final de semana para todos vocês.